Olá, seja muito bem-vindo a mais um Espaço News Grande Florianópolis. Eu sou a Gabriela Kinesel e hoje eu vou falar com você sobre direito de família e também sobre saúde dos nossos pets mais idosos. Fica com a gente que o programa está super interessante. E para começar mais esse Espaço News Grande Florianópolis, a gente está aqui com a doutora Luessa Santos e o tema hoje é direito de família. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Gabriela, pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero que seja bem produtivo o nosso bate-papo. Com certeza será. Olha, eu queria começar perguntando para a doutora casamento. As pessoas não se programam para casar, é isso? Exatamente. Eu sempre costumo dizer que o advogado só é procurado na hora do divórcio. E por que não procurar um advogado antes do casamento? Justamente para você ter conhecimento, saber os seus direitos, o que pode ser negociado antes de casar. Porque apesar de o casamento ser muito bonito, se falar de amor, o casamento também é um negócio jurídico. A gente não pode esquecer disso. É que ninguém pensa em casar e pensando em separar. Exatamente. Mas é as pessoas prevenidas que pensam em casar e já estão ali organizando, quem sabe, né, se der errado. Quais são as dicas para essas pessoas? Bom, a primeira coisa é entender quais são os seus direitos e quais são os regimes de bens possíveis. E também, se você já está vivendo uma união estável e quer deixar regulamentado, caso vire um casamento, quais vão ser os bens a ser partilhados. Hoje, através de um pacto antinupcial, você pode colocar, por exemplo, se houver uma traição, vai ter uma indenização? Qual o motivo dessa traição? Através de um beijo, através de uma conjunção carnal? Você pode sim colocar uma cláusula disso. Você pode definir, por exemplo, que se vocês tiverem filhos, se houver o divórcio, como vai ser a guarda desses filhos? Se vai ser compartilhada, unilateral, pensão alimentícia, enfim. N possibilidades são possíveis, claro, você não pode colocar nada que infrinja a legislação, mas você pode prever diversas situações e colocar nesse documento. E isso tudo é no pacto antinupcial, ali na escritura pública, ou pode ser feito por um outro contrato particular? Isso, aí entra a grande discussão. Você pode fazer um contrato de união estável e colocar isso, ou se você decidir casar no civil, é necessário fazer o pacto antinupcial se você escolher um outro regime de bens que não seja a regra geral, que é o da comunhão parcial de bens. Mas qualquer que for a sua escolha do regime e você queira colocar essas situações que num contrato, numa certidão de casamento você não vai ter, você pode sim contratar um advogado e fazer esse pacto antinupcial. Bom, outra questão que a doutora tocou aí é a questão da união estável, né? As pessoas vão vivendo, não casam e aí deu errado e aí querem recuperar o prejuízo de todo esse tempo sem nenhuma preparação jurídica. Bom primeiro deixar claro que a união estável, ela tem alguns requisitos, né? Muita gente acredita, eu tenho que estar morando 1 ano, 5 anos juntos. Isso não existe, não é o tempo que determina a união estável. E sim, se ela é uma relação pública duradoura com o objetivo de constituir família. E não necessariamente ter filhos, mas sim constituir, fazer o casamento. Então, primeiro é deixar claro isso. Até por isso, a gente estava comentando antes, muito se fala hoje em contrato de namoro, justamente para deixar claro que eu estou namorando e não estou configurando uma união estável. Mas, se você configurar, conseguir comprovar que apesar de ter um contrato de namoro, já vivia numa união estável, é possível sim ter o reconhecimento disso através de uma ação judicial. Tá, então não é porque eu estou morando junto que eu estou numa união estável. Exatamente, não é isso. Você pode estar morando junto, pode não querer constituir uma família. Então isso não configura uma união estável. Da mesma forma que você pode não estar morando junto, mas ter uma união pública, uma união duradoura, pública, com conhecimento e com o objetivo de constituir. Então a coabitação que a gente fala, ela não é requisito para a configuração da união estável. É necessário que todos aqueles outros requisitos estejam comprovados para que ela seja reconhecida. São requisitos muito subjetivos. Como é que a gente faz a comprovação, a prova disso? Hoje no judiciário é possível a gente juntar N tipos de prova. E-mail, WhatsApp, foto, Instagram, rede social, declarações de conhecidos afirmando que vocês viviam numa união estável, fotos, contas conjuntas, enfim. São N as possibilidades e por isso a preocupação de quem não quer futuramente ter uma união estável reconhecida, que faça um contrato de namoro anterior, mas para isso precisa contratar um advogado justamente para dar os indicativos do que é necessário ter nesse documento. Doutora, e se eu não fiz o contrato de união estável, estou convivendo com uma pessoa há um certo tempo e agora a gente vai separar,
mas eu não queria que fosse o regime legal. Tem como mudar? Vocês fazerem a escolha retroativa? Sim, na verdade, o que acontece? A partir do momento que você vai fazer a dissolução da união estável e ela for de comum acordo, vocês podem definir as regras. Esse apartamento fica com você, o carro fica com o fulano, porém, se vocês não entrarem num acordo, vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Não tem como fazer retroativa, então? Não, judicialmente não, só se vocês estiverem de comum acordo. Porque daí, a partir do momento que vocês fizerem, vocês vão definir como que vai ser a divisão dos bens, do patrimônio. E, claro, se tiver filhos menores, é necessário ingressar judicialmente para ter a homologação judicial desse acordo. Tá. E agora, eu vivi um tempo na união estável e agora eu vou casar. Então, a partir de agora, vamos entrar na comunhão universal, na comunhão parcial, vamos supor isso. Como é que fica esse tempo que a gente conviveu ali de união estável antes do casamento? Ele tem validade igual. Se vocês já viviam, mesmo que não casados no civil, porque a união estável, ela tem os mesmos critérios de um casamento civil. Então, se vocês não tinham escolhido, por exemplo, um regime de bens naquele período e agora, no casamento, desejam fazer uma escolha, isso é possível. Tanto é possível que, mesmo casados, vocês podem sim alterar o regime de bens escolhido. Mas tem que ser através de um processo judicial, tem que ser explicado os motivos, até porque a partir do momento que você escolhe um regime de bens, podem ter terceiros afetados, então essa alteração ela só pode ser feita judicialmente. Bom, e para prevenir todos esses problemas, a gente consulta o advogado antes de casar ou antes de entrar na união estável? Eu sempre falo, né? O pessoal quer casar, planeja o casamento, a festa, a cerimônia, mas não conversa, né? Os grandes casos que eu atendo no escritório são de pessoas que faltou comunicação. Não conversaram, não falaram como que... o que você imagina se a gente casar, como que vai ser o nosso patrimônio, os nossos filhos, como que vão ser criados, quais vão ser as regras. E como eu te mencionei antes, né? Se você vai entrar num relacionamento e você não pode conversar com o seu parceiro ou sua parceira sobre esse assunto, é bom repensar nesse casamento. Pois é. E doutora, nesse caso que a gente vai escolher então o regime de bens do casamento ou fazer o contrato de união estável, pode ser um advogado só para as duas partes? Pode ser um advogado para as duas partes, não tem problema não. A grande questão é que esse advogado que foi contratado, lá na frente, se porventura vocês se divorciarem, ele não vai poder advogar para vocês dois, né? Porque ele nenhum dos dois. Para nenhum dos dois. Então, por isso é importante encontrar um advogado que seja neutro, que seja de ambas as partes, e só vai ter essa peculiaridade de depois não poder advogar para algum dos dois se houver um conflito, né? Certo. E o que a doutora acha que vale mais a pena? Vale mais a pena fazer uma união estável ou um casamento? Olha, os dois têm a mesma validade jurídica. Então, o que eu aconselho é, se você está numa união estável, não deixa de não fazer nada. Ou esteja consciente que o regime escolhido vai ser o da comunhão parcial de bens. Mas, doutora, essa parte também do regime de bens influencia não só no caso de divórcio, mas também no caso de sucessão pós-morte, né? No caso de falecimento. Sim, com certeza. E é bem importante deixar isso claro, porque muita gente acredita que ao escolher, por exemplo, o regime da separação total de bens, o viúvo ou a viúva não terá direito à herança, e ele terá. Isso é uma grande discussão na jurisprudência, porque existe uma grande diferença, o que é meação e o que é herança. Meação é aquilo que você vai dividir em decorrência do casamento. A herança é a partir do momento que você falece. Então, por exemplo, se eu sou casada na comunhão parcial, nós temos 2 carros e eu vir a falecer. O meu esposo vai ter direito a 50% desses veículos em decorrência da meação, ou seja, do casamento, e 50% ele vai dividir, se nós tivermos filhos, em decorrência da herança. Então, é bem importante, por isso, consultar alguém para que você entenda não só a questão da partilha, mas se esquece muito de falar da sucessão familiar, né? E a união estável também tem problemas depois para comprovar, né? Depois que a pessoa falece, é mais difícil você comprovar a questão de INSS. Exato, é mais burocrático, você vai ter que entrar com uma ação judicial, vai gastar mais dinheiro, vai levar mais tempo, e enquanto não consegue comprovar, não existe uma sentença declaratória, você não consegue receber esse benefício. Então, por isso que é importante deixar tudo regulamentado, justamente porque ninguém casa pensando em se separar e ninguém quer ter um problema futuro. E eu sempre digo, procurar um advogado antes evita uma dor de cabeça futura. Então tá aí a dica para você que está pensando em construir um relacionamento mais sério, procure o advogado antes. Com certeza. Obrigada por ter vindo, doutora. Eu que agradeço, Gabriela. Volte logo aqui para o nosso programa para falar de outro assunto. Pode deixar. Tá bom? Obrigada. E a gente vai para o intervalo comercial, mas volta já.